Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos então entrar na nossa lição número 7. O mundo é destruído pelo dilúvio, quando a leitura bíblica em classe é proposta dos versos 1 até o verso 12 do capítulo que será estudado, que é todo o capítulo 7. E o nosso texto áureo está no verso 23 desse capítulo, texto áureo esse que diz para nós: assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Esse é o verso 23, assim proposto como texto áureo para as nossas classes. O nosso esboço desta lição 7, o mundo é destruído pelo dilúvio. Lembremos que temos o primeiro subtítulo, entre três, o primeiro sendo preparativos finais para o dilúvio, do verso 1 até o verso 9. Segundo subtítulo, o fim é chegado, verso 10 a 16. E finalmente a extensão da destruição causada pelo dilúvio, verso 17 até 24. Conforme havia sido anunciado a Noé, e conforme fora testemunhado àquela geração durante os dias em que a arca estava sendo construída, o fim do mundo antigo se aproximava, e chegado o tempo designado por Deus, as águas inundariam a terra e levariam a todos os que não estavam protegidos no interior da arca. Ao mesmo tempo em que esse evento representa o juízo divino contra aquela geração perversa, também indica a misericórdia e poder de Deus para com a sua criação, e sua sabedoria e poder em preservar o justo da destruição, para que este não pereça com o ímpio. Na sequência do nosso estudo, lembremos, fazendo recapitulação rápida, a última lição esteve considerando o capítulo 6, e no capítulo 6 temos um ponto chave para entendermos as coisas, que se no mundo existia duas gerações, uma que buscava a Deus na descendência de Adão por Sete, a outra descendência do Caim, foragido e sim, perdido por este mundo, nós temos aqueles que são chamados filhos dos homens e que andavam segundo os ditames da sua consciência, do seu modo de pensar, ou na verdade segundo a natureza carnal.
Mas o privilégio da descendência de Adão por Sete é que eram chamados filhos de Deus, porque eram impulsionados pelo Espírito de Deus. Mas infelizmente, aí está o início e que explica toda a história humana. A semente por Sete se contamina, não fazendo mais diferenciação entre aqueles que são de Deus e não são, e houve mistura nos seus casamentos, vindo então a um desastre na formação dos novos filhos, uma nova geração mista aparecendo, em que a tendência normal é o descrente desviar o crente, o que nós chamamos o jugo desigual, o que por Deus é reprovado. Mas muitos, atrás da cobiça dos olhos e segundo os desejos da carne, se deixa levar e não se coloca dentro da vontade de Deus. O resultado é corrupção, é desastre, é morte, é perda da comunhão com Deus. Mas também vimos que Deus viu que estava tudo alterado, a violência tomando conta do mundo e o ser humano perdendo totalmente o senso do que é o objetivo da sua vida no mundo, e que Deus queria aperfeiçoá-los para que eles fossem a sua imagem e semelhança. Entretanto se afastavam cada vez mais, e Deus disse que iria destruir tudo. Só que naquele capítulo 6 temos a vontade de Deus em seu juízo já sendo declarada, e também observando a forma de vida de Noé, que Deus aprovava e tinha-o como justo no meio daquela geração, e Deus prepara alguma coisa para que o justo Noé não viesse a ser condenado com o mundo de então. E temos a ordem para que ele prepare uma arca com medidas, com características próprias para aquilo que estaria vindo. Nossa lição de hoje: o mundo é destruído pelo dilúvio. Na verdade, para ser mais claro, deveria ser destruído pelo dilúvio de águas, porque dilúvio significa simplesmente inundação, que pode ser de muitas coisas, mas o juízo naquela época veio por águas, o que depois Deus vai falar, vamos ver daqui uns capítulos, que não haveria mais dilúvio de águas, mas Pedro dá a ideia de um dilúvio de fogo, porque toda a terra se queimará, os elementos ardendo se desfarão. Pronto. Mas então, dilúvio de águas. Na sequência do nosso estudo, lembremos que, ainda como introdução, sobre chuva na terra, existia ou não existia? A Bíblia não é muito clara, e muitos têm ideia de que até nos tempos de Noé, com algum milhar ou 1000 anos mais do que isso, em que a terra já existia e as descendências das pessoas se multiplicavam, que ainda não havia chuva. Não é bem isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz lá no início, no capítulo 2, é que Deus não mandara ainda a chuva, porque ainda não havia a planta sobre a face da terra, e também, vamos dizer assim, não tinha quem lavrasse a terra, que seria o depois no vir de Adão, que Deus colocou para lavrar a terra. Então não havia chuva porque não tinha vegetação, mas quando Deus mandou vegetação e mandou vir, ou trouxe a Adão e colocou para ser lavrador, aí nada impedia que houvesse chuva. Mas isso não é colocado como grave e importante, só para nós entendermos e não afirmarmos coisas que a Bíblia não afirma, mas temos o entendimento de uma possibilidade ou outra, e a Bíblia não esclarece exatamente. Mas que Deus falou que ia mandar um dilúvio de águas, falou, e Noé tinha a missão de construir a arca. Muito bem, isso tratado, vamos à frente. No nosso esboço, o primeiro subtítulo:
preparativos finais para o dilúvio. Naturalmente, o início é Deus decidir, é Deus querer separar a Noé, é Deus dar a Noé a instrução de como escaparia, a ordem de construir aquela arca, cujas medidas nós já temos anunciado. Lembrando que o côvado vamos tomar, para fins rápidos, assim, popularmente falando, de meio metro. Mas a medida do côvado é discutida por muitos, pelo que não temos precisão. E eu estou tendo liberdade de apresentar. Vamos ficar com metro para ficar fácil de fazer cálculos e ter entendimentos com as nossas medidas de hoje. Muito bem. Seguindo então nesse primeiro subtítulo, preparativos finais, observemos que Noé passa a construir a arca. E o capítulo 7, nos versos 1 a 9, que é o texto desse primeiro subtítulo, diz para nós, verso 1: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e também sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Então observe que nesse assunto, preparativos finais para o dilúvio, Noé passou a construir a arca, e a citação desses primeiros versos é que Noé já tinha concluído, e agora faltava receber, abrigar na arca todos os animais que certamente viriam a Noé na arca, e passados 7 dias viria o dilúvio. Então observe bem essas colocações, porque são importantes para a gente entender os detalhes e aplicar na nossa vida espiritual. Não se dá a ideia nunca de alguém ser salvo na última hora. Na última hora, ao que o anjo começar a tocar a trombeta, sai correndo para a igreja. Não existe isso. O que vai nos salvar é estar em Cristo, ou como eles estarem na arca no tempo que Deus mandou entrar, permanecer lá dentro. Mas vamos, na nossa continuidade, atentar para tudo isso. No primeiro parágrafo, nesse subtítulo, preparativos finais para o dilúvio, observe, tendo dito que tudo indica que Noé já tinha concluído a arca, faltava agora mesmo é recolher todos para dentro da arca. Se considerarmos que Noé tinha cerca de 500 anos quando recebeu a revelação acerca do dilúvio e foi incumbido de construir a arca, podemos entender porque o apóstolo Pedro afirma que a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca.
O mundo não seria destruído em questão de dias, ou semanas, ou meses, ou anos, mas ao cabo de aproximadamente 100 anos, durante os quais aquela geração recebeu suficiente testemunho acerca da destruição que se aproximava, seja através da fiel pregação de Noé, como também pelo exemplo visível das obras deste homem e da sua perseverança em construir a arca. Não havia desculpas para aquela geração. A incredulidade e rejeição que fizeram ao anúncio de Deus não seriam perdoados, e na aflição eles não encontrariam nenhum socorro. Então observe bem que a ideia que temos que de fato a arca, para ser construída, ou o tempo que Deus viria a trazer o dilúvio, era um tempo longo. Primeiro, por uma ideia que aos 500 anos se faz menção de Noé justo, e de que com 600 anos, 100 anos depois, sim, vem o dilúvio. Então a ideia é de 100 anos, e alguns ainda complementam com a ideia que temos, que vamos estar lendo agora há pouco na Escritura para ficar bem firme, de que Deus deu um prazo de 120 anos, ou já estava limitando o tempo de vida dos homens a 120. E vamos ver depois que, de fato, se os patriarcas primeiros viveram 900 anos, depois começa a cair, e chega no tempo de Jacó, em que ele diz ter 130 anos, e que era muito pouco em relação aos seus anteriores, mostrando que os justos, a descendência dos justos, ainda Deus acrescentava anos, mas pela observação de Faraó, a ideia é que deixa Faraó se espantando com a velhice de Jacó, é que ele nunca atingiria aquela idade, 130 anos, e mostrou-se que no mundo normal vivia-se menos, e alguns, por graça, concessão de Deus, tinham longos dias sobre a face da terra. Mas Deus continuou a diminuindo, para depois termos o Salmo que diz que o nosso tempo de vida é 70. Se alguém por robustez vive um pouco mais, é enfado. Mas vamos considerar ainda como textos bíblicos importantes que podemos estar usando. Em Gênesis capítulo 5, verso 32, que já foi um estudo anterior, mostra para nós que a vida de Noé é citada nesse capítulo 5, na genealogia de Adão e Sete, ele ter 500 anos. 500 anos. E cita os seus 3 filhos. Já no Gênesis capítulo 6, verso 3, já citamos aqui com nossas palavras, mas quero também deixar bem claro para a gente lembrar do verso 3, quando está escrito: então disse o Senhor Deus, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, limitação da existência do homem. Então, a partir daquele momento, Deus já estava determinado que a vida dos homens iria diminuir. Sim, e somado com a ideia do dilúvio começando no ano 600, todos têm ideia de que em torno de 100 anos que levou para se ter todos esses preparativos. Mas vamos em frente em 1 Pedro, textos importantes. Observe como Pedro, irmãos, tido como indouto, apenas um pescador, mas ele fala com profundidade desse tempo antigo, ou seja, ele estudava a Bíblia,
devia ouvir os doutores ensinando, em particular Paulo, e com isso ele podia afirmar coisas grandiosas daquilo que aconteceu, como se fosse também um doutor, sim, pelo menos doutor nas Escrituras. No capítulo então 3, verso 20, a palavra que encontramos, queremos destacar é Pedro dizendo: os quais, a geração do tempo do dilúvio, em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então observe aqui, irmãos, esse assunto. Repito com cuidado: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. O que a palavra está dizendo? Está dizendo que Deus, na sua longanimidade, paciência, deu um tempo enorme de espera àquela geração, na ideia de que pudesse atentar para as suas palavras e serem salvos. Mas não atentando às palavras de Deus enviadas, vem o dilúvio e eles são mortos nesta condenação. Por que estou falando isso? Porque eu quero destacar um verso anterior também. Nós não temos sempre a oportunidade de descer alguns detalhes, mas como a nossa reunião é primeiramente destinada a professores da escola bíblica dominical, é importante nós darmos uma ênfase diferente em alguns pontos, como o que está escrito, verso 18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual Espírito, vivificado pelo Espírito, no qual Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão. Coisa séria, importante, porque muitos dizem que quando Jesus estava morto, ele foi lá no Sheol, lá no Hades, e foi pregar para os que tinham morrido no tempo de Noé. Negativo. Isso afirmando, nega que Jesus morreu. Então Jesus não estava morto? Estava fingindo de morto? Não, ele veio em carne, e em carne morreu. A palavra é clara: morreu, desceu à sepultura. Então não tem dele descer à sepultura e ao mesmo tempo visitar os mortos do tempo de Noé. Muita coisa errada. Os mortos do tempo de Noé estavam mortos, já era o pozinho, não teriam ninguém mais avisando a eles, porque Salomão falou bem claro: os mortos não mais sabem coisa alguma, não tem parte alguma nas coisas que sucedem debaixo deste sol. Segundo, Jesus veio em carne, é a condição básica para sermos como aqueles que são dirigidos pelo Espírito, porque se negar que Jesus veio em carne, pronto, então não é do Espírito de Deus, mas do anticristo. Ou seja, nega que Jesus morreu de fato para perdão dos nossos pecados. Então tem nada de Jesus na sepultura sair, não. Ele estava na sepultura porque estava morto, ele veio em carne. É princípio básico. Se negarmos isso, negamos que Jesus veio em carne, então não somos do Espírito de Deus. Então é coisa séria falar algumas coisas que andam se dizendo por aí. E outra, lembremos que todos os profetas, todos em todo o tempo falaram pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Isso que nós temos que entender. Então, vamos lá. 7. Enos, Quenã,
Enoque, evidentemente, Metuselá e o próprio Noé tinham impulso e a orientação do Espírito de Deus. Então, eles no tempo do dilúvio, ou antes que o dilúvio chegasse, eles eram testemunhas de Deus, e o Espírito de Deus os movia testemunho de um juízo iminente. Então, lá naquele tempo, o Espírito de Deus falava com eles, mas foram rebeldes, e veio a destruição. Após a morte segue o juízo. Não tem nada que depois da morte vai ter uma outra saída. Não, após a morte segue-se o juízo. Veio o juízo de Deus, não adianta bater na porta, porque o Senhor não abre mais. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Pronto. Precisamos ter noção da seriedade da palavra de Deus, para não ficarmos alterando, imaginando e pregando o que na verdade não existe. Continuando, agora em 2 Pedro, no capítulo 2, não mais nesse assunto, mas dando continuidade à nossa lição propriamente dita. No capítulo 2, o verso 5, que diz para nós, bem claro também, não perdoou, Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus não perdoou. E como alguém quer dizer que depois que Jesus morreu, ainda foi lá pregar para eles, como que propondo uma nova salvação? Errado, totalmente errado. Chegou o tempo, não se converteu, pronto. Não ouviu o que o Espírito de Deus diz, destruição. Não perdoou, como diz nesse texto mesmo, não perdoou aos anjos, não perdoou os moradores de Sodoma e Gomorra. Então vamos entender bem isso. Enquanto temos vida, o Espírito de Deus insiste, mas atente para o verso 3 do capítulo 6. Deus não contende para sempre. Ele, por longanimidade, misericórdia, vai falando, mas chega uma hora, ele cessa de falar. Aí é quando já está rejeitado, como não falou mais com Saul e não aceitava as suas orações ou o que ele quisesse de Deus conseguir ainda, rejeitado. Muito bem, por isso podemos avançar na nossa lição para o segundo parágrafo, ainda nesse primeiro subtítulo, preparativos finais para o dilúvio. Concluída a construção da arca, restava apenas que entrassem Noé e sua família, bem como os animais que o Senhor já havia dito que viriam até ele, para que fossem conservados com vida. Ou seja, Noé não precisava sair à caça de nenhum animal. Sua missão seria apenas de acolher dentro da embarcação, da arca, os casais que o Senhor traria até ele. É a afirmação do verso 9 que lemos. Aqui encontramos os detalhes adicionais de que das espécies de animais a serem abrigados no interior da arca seriam 7 casais de animais limpos e um casal de animal impuro. Verso 2. Essa distinção indica que a invocação do nome do Senhor entre as gerações dos filhos de Deus, descendência de Adão por 7, se perpetuou através de um culto baseado em sacrifícios e holocaustos, assim como também indica a prática da santificação dos costumes, pela qual os patriarcas e suas famílias conheciam o que era puro para Deus e não se contaminavam com os costumes dos descendentes de Caim. Atentem bem para isso. Ou seja, já havia noção, animal limpo, animal impuro. E como já existia a invocação do Senhor, que eles já conheciam através dos sacrifícios, o que foi ensinado e testemunhado por Abel, ou seja, eles já faziam acepção, animal limpo, animal impuro. O que é certo?
o que é errado. E aí temos dos que se guardaram no princípio da santificação em todos os detalhes, materialmente, o que depois vai ser colocado em Levítico, mas como figura, e no que é de fato espiritual, que é a ordem do Senhor aos sacerdotes. Façam diferença entre o puro e o impuro, entre o que é santo e o que é profano. Saber separar uma coisa de outra. Muito bem. E só para destaque, no verso 20 do capítulo 6, a palavra que diz para nós, ressaltando, verso 20: das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Bonito isso. Ou seja, os animais ouvem a voz de Deus, a sua orientação, a sua convocação, e o homem não. Estamos piores do que os animais se não atentamos à voz de Deus. É um mistério, mas é um mistério. Já é entendido, percebido que muitos animais já preveem alguma coisa. Posso mudar a palavra? Preveem, ou sentem, ou são impulsionados a entender, será pelo Espírito de Deus, de que algo está vindo. Quando teve o tsunami, observe que alguém observou que os elefantes e tudo mais lá da Ásia começaram a subir os montes. O que aconteceu? O que deu nos elefantes para subir? Eles sabiam antes, de alguma forma, tinham entendimento, vem água, e trataram de subir os montes. E se for ver, existe muito disso, animais terem sensibilidade e o homem não. Elias é o profeta, tinha muita gente em Israel, mas quem foi levar pão e carne para o profeta foram as aves. Qual ave mesmo? Uma ave de rapina. A ave de rapina não vai comer a carne, porque tem que levar para Elias. E pronto, obedecia. E a gente não consegue obedecer a Deus, no que Deus coloca para nós chamados para ser sua imagem e semelhança. Então, irmãos, preciso atentar para esses detalhes. Noé não saiu procurando, ajuntando com jaulas aos animais. Deus mandou eles irem. Como foram? Não sei, mas vieram de parzinho para dentro da arca. As aves, os répteis e tanta coisa. Deus tem poder, irmãos. Tem poder para nos orientar em tudo, nós que muitas vezes não percebemos. Por isso que o profeta chegou a dizer: quem é cego, quem é surdo, senão o meu povo? Os animais obedecem, mas o homem não. Então aí fica para a gente entender. E muitos se achando os tais, mas na verdade, se Deus for mostrar, nós muitas vezes estamos distraídos com algumas coisas e não estamos atentando ao que o Espírito de Deus nos diz. Se não serve para os irmãos, fica para mim só. Preciso estar mais atento àquilo que o Espírito de Deus diz a cada um de nós, ou às igrejas. Continuando, nós vamos entrar agora no segundo subtítulo, segundo o nosso esboço. Subtítulo esse que diz: o fim é chegado, do verso 10 ao 16, e convido a todos também para tomarem suas Bíblias, ainda que nós temos esses versos lançados em tela, mas vamos lá, em Gênesis capítulo 7, ler verso 10 até o verso 16. Inicie, portanto, verso 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês,
Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se lança sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Aí está, o fim é chegado. O que vimos no texto anterior, Deus avisando: virão a ti, sim, os animais que têm que ser recolhidos. Irmãos, alguns podem achar, não cabe, irmãos, porque um transatlântico hoje leva 5.000 pessoas, com o que mesmo? Com piscina, com restaurante, com cozinha, com salão de danças. Me ajudem, que mais? Com apartamentos, né? Por todo o navio, e maquinários, e depósito de combustível, e, meu Deus, cabe tanta coisa no navio desse. E esse aqui não tinha nada disso, é uma especialidade de Deus. O espaço era pleno para alimento e animais. E a média do tamanho dos animais, irmãos, não fica só olhando o elefante, não. Coloca em média, tem uns grandão mesmo, elefante, girafa e não sei quais mais poderíamos citar, mas a maioria é animal pequeno. E em estudos feitos, diz que a média de tamanho dos animais é média de um gato. Então, dá para caber bastante gato nesta arca. E a variedade dos animais não é tão grande assim. Alguns milhares, na verdade, mas não é tanto assim. E como a arca não era grande como um transatlântico atual, aí está a explicação que caberia facilmente, né? Ainda mais Deus dando graça e ensinando como deveriam se posicionar. Mas muito bem, a palavra aqui diz para nós então que eles são admitidos. Estou voltando ao texto. No ano 600, vão marcando isso. No mês segundo, fevereiro? Não. Mês segundo daquele tempo. A nossa contagem de meses é diferenciada do calendário bíblico. O nosso agora é romano. E tem vários meses e dias alternados, variados. E no tempo passado era organizado por Deus segundo, em particular, as fases da lua também. Então, só isso requeriria um grande estudo, mas não precisamos e não é nosso objetivo. Mas, segundo mês, ano 600, isso vai ser importante na próxima lição. Toda a variedade de animais chegando, e Moisés só conduzindo em cada lugar. Agora Deus também podia mandar filhotes, né? Precisaria mandar um formado, poderia mandar filhotes. Estou querendo ajudar Deus, e Deus não precisa de ajuda, perdoa essa forma de falar, mas para a gente conversar nesse assunto. E 8 pessoas. É importante esse número 8, porque é o justo e a multidão, a amplitude, o total, a plenitude dos que hão de ser salvos. Para depois falar de Jesus. E o 7, a plenitude dos alcançados pela sua graça. Portanto, vamos entender que até nisso há figura
de ordem espiritual, não é ao acaso que isso foi colocado. Mas vamos em frente. Lido o texto, vão agora para o primeiro parágrafo. Nesse subtítulo, o fim é chegado. Não esqueçamos que a porta foi fechada por fora e por Deus. Uma vez entrando, não é para sair. Entramos, não saiamos, fiquemos na arca, porque hoje Cristo Jesus e a sua graça e a nossa comunhão com Ele é arca fechada. Entendamos isso. Continuando. Terminado o período de 7 dias designado por Deus, tem início uma grande inundação sobre a terra, quando se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Nos primeiros dias da criação, a matéria ainda era coberta de águas. O Todo-Poderoso fez uma primeira separação entre águas e águas, criando os céus. E depois, como que represou as águas debaixo, a fim de que aparecesse a terra seca, como disse Pedro: pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Palavra de 2 Pedro, segunda carta, capítulo 3, verso 5. Agora, o que Deus estava fazendo era remover estas contenções, essas barreiras, de modo que as águas pudessem voltar livremente ao seu lugar de origem, em uma impressionante inundação que rapidamente afogou todas as criaturas que respiravam e habitavam em terra seca. Além disso, diz o texto que houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, o que por si só é algo impressionante para os padrões climáticos conhecidos. Chover um dia inteiro, 2 dias, uma semana, eu já vi chuvas assim intensas e demoradas, mas era como uma garoa contínua caindo. Agora chovendo copiosamente 40 dias e 40 noites, aí é algo extraordinário. Muito bem, atentemos para isto. Romperam as fontes do grande abismo. Como era esse mundo antigo, ninguém sabe. Ninguém sabe. E Deus, ele tem todo o poder. Ele que fez as águas se afastarem, ele pode também, a água volta e pronto. Vem chuva e vem água inundando lateralmente ou de todos os lados. Não é difícil para Deus. Ele pode fazer tudo. Então não coloquemos em dúvida isso. Deus mandou vir a chuva. Chovia copiosamente. E a palavra diz que chovia, vou mandar chuva. Noé devia saber o que é chuva, senão Deus tinha que explicar: não, vou mandar água por cima e água pela lateral também. Não, mas a ideia é chuva, algo como que conhecido por Noé. Vou mandar chuva sobre a terra e assim eliminarei todo ser que vive no seco ou que tem respiração pelo seu nariz. Muito bem. Então, aí está colocado. E Pedro fala, lembrando dessa ideia: antes era águas, que Deus mandou se expandir. Pronto. E mais águas que ficaram ainda embaixo. Se separe, apareça a porção seca. Agora Deus mandar voltar tudo ou porção dessas águas, é fácil. Se nós pegarmos um globo terrestre e observar, já é notório na geografia que nós temos mais superfície de água do que de terra. Atentemos a isso. Muito mais água. Praticamente o Pacífico toma metade do mundo, do globo terrestre.
e a outra metade são as ilhas, que são os grandes continentes ou pequenos, pequenas porções de terra em meio a águas. Então tem água com abundância. E se Deus queria que inundasse tudo, para ele, até multiplicar água, ele pode multiplicar. Ele transforma a água em vinho, sim ou não? Ele multiplica pães, multiplica peixes. E se ele quer mais água, mais água e mais água, não pode ter bastante água para inundar tudo? Fácil. Então vamos entender, estamos falando da história e dos feitos de um Deus todo poderoso. Não vamos limitar. Ele falou, vamos tomar com palavra de verdade. Pronto. E isso sempre é citado pelos profetas, pelos apóstolos, conforme vemos Pedro fazendo menção. Mas continuando, indo já para um segundo parágrafo, nesse subitem, que é o segundo, o fim é chegado, ainda o texto que temos diante de nós diz: é importante salientar que, havendo Noé, seus 3 filhos, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e todos os animais conforme sua espécie, entrado na arca, o Senhor fechou a arca por fora, de modo que eles não pudessem mais sair, enquanto o juízo não se consumasse sobre aquele mundo, nem ninguém do lado de fora entrar, caso desejasse, ou ante a visão do dilúvio de águas. Isto, sem dúvida, representa um padrão na providência e misericórdia de Deus ao livrar os seus da destruição e da ira, tornando o mundo ainda mais indesculpável ante o juízo de Deus, pois até o fim se ouvirá o testemunho da verdade pela boca dos fiéis, e haverá tempo para o arrependimento, mas chegado o juízo será tarde demais. Não tem mais o que fazer. Atentemos, irmão, para essas palavras simples aqui colocado. Deus zelando por nós. Eu já vi tantas vezes, irmãos, alguém dar testemunho de que estava como que desviando, e vem Deus, cria uma situação que impede a pessoa se desviar, de pecar. Pronto. E a pessoa, por Deus, é forçada de alguma forma a retornar e não se afastar mais. Muitos casos existem disto, e pode observar na sua própria vida. Há alguns momentos que vem uma restrição de Deus, uma enfermidade, um acidente, alguma coisa. Não vão murmurar, vão procurar entender por que Deus permitiu, talvez nos livrando de alguma coisa, até mesmo uma situação que poderia ser como que transgressão contra Deus. Portanto, vamos entender, Deus tem cuidado de nós. Deus é ciumento, mas não é um ciumento vingativo e queira mal. Ele preza o nosso ser e vai lutar, procurar impedir que a gente venha a falhar contra ele e se perder. Então há livramentos de Deus de nós pecarmos. Até a oração do Pai Nosso diz isso, né? Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Aí o Senhor sempre está presente a isso. Se lembrarmos de Balaão, ele estava indo para amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus, e Deus colocou-se como obstáculo para ele retornar. Era a oportunidade de escapar da condenação que viria depois, mas ele insistiu, e foi, e o desastre aconteceu. Portanto, quando Deus estiver falando conosco, vamos estar atentos, se não é alguma coisa que Deus quer que a gente não faça, ou outro caminho a tomar, porque Deus está tendo cuidado de nós. Isso é verdade. Mas lembremos, irmãos, o assunto principal aqui nesse segundo subtítulo é: Deus é poderoso para trazer o juízo. Ele é juiz, sim, e não tem o culpado por inocente, mas ao mesmo tempo aos que são justos, os que estão ainda debaixo da sua misericórdia e graça, ele sabe como livrar, ele sabe.
É verdade aquela palavra, vamos repetir outra vez: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não podemos esquecer, é verdade isso. Então somente estejamos em comunhão com Deus. Algo vai acontecer, se é para livrar, Deus vai livrar. Se vier o fim do mundo e não é para a gente morrer, Ele vai armar uma nave espacial, ou vai emprestar uma nave celestial para a gente escapar da destruição deste mundo. Mas só que haverá escape para o justo, e não será com nenhuma arca, nenhuma nave espacial, mas está bem claro quando ele diz que os mortos hão de ressuscitar, e os vivos, junto com os mortos, serão transformados, revestidos de um novo corpo, e vão subir a encontrar o Senhor nas nuvens. Deus vai dar livramento, e o livramento será o último, num juízo final que certamente haverá. Mas observemos, Hebreus capítulo 11, verso 7, dentro daquele assunto de Hebreus, que muitos chamam de galeria dos que alcançaram o testemunho de fé. A palavra no verso 7 fala de Noé. E qual é a palavra que está aqui para a gente colocar junto nesse assunto e neste estudo? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aí está. O próprio fato de Noé construir a arca num tempo longo e perseverar em construir é o testemunho para todos de que sim, haveria o juízo, e pouco a pouco tudo estava conduzindo para aquilo. A arca pronta, o juízo pode ser eminente. Vamos entender esse ponto para a gente fazer da nossa vida uma preparação da nossa arca, espiritualmente falando. Vamos avançando em fé, em graça, sim, vamos melhorando, acrescentando cada dia algo mais, santificando, nos limpando, e nisso aí é como se a nossa arca fosse ficando pronta, até Deus dizer: está na hora do juízo, e entra na arca e pronto. É a nossa vida recolhida quando, conforme disse Paulo, terminado a tarefa, combati o bom combate, guardei a fé, agora é só esperar as águas subirem e elevar o justo com as suas próprias arcas, que é a salvação no mesmo Jesus. Mas, além disso, lembremos sempre que esse dilúvio total foi um sinal de Deus, uma mostra que Ele tem poder de destruir o mundo quando assim Ele estabelecer. Por isso, vamos entender que desde o princípio se entende que haveria um fim, que esta vida era passageira, preparatória, ou um estágio para nós, ou uma faculdade avançada para nós sermos formados à medida de varão perfeito, a estatura de Cristo Jesus. Por isso que diz também em outro lugar: aquele que em nós começou a boa obra, Ele mesmo vai completar e aperfeiçoar. É a ideia de uma preparação que é longa. Se para Noé foi quase 100 anos de construção de arca, eu perguntei a sua vida, a sua arca, quantos anos tem de trabalho? Não vai ser 100 anos, né? Já que nosso limite é 70. Pelo que para alguns a arca já está pronta aos 30, outros aos 40, outros aos 50, outros aos 60, outros aos 70. Aí já está perto para mim. E mais quem? 80? Os irmãos nossos estão com 90? Estão? Montito está quase 100. A arca dele está levando esse tempo todo. Pelo menos para mim, a vida de irmão Tito é um testemunho
Ele preparando a arca e a arca ficando pronta, porque o testemunho dele, muitos de nós também conhecemos, e a palavra que Deus deu para ele, e a fé dele, e a vida dele na presença de Deus é para nós alguém que persevera. Quanto tempo vão ter de vida? Não sei, mas persevera em estar em comunhão com Deus. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. É a ordem de Deus para nós. Mas em Mateus 24, que nós citamos, Jesus fala várias vezes sobre o modelo do dilúvio, como sendo do dilúvio de águas no tempo de Noé, como sendo um modelo para nós, o exemplo de que haverá um fim total. Conforme ele mesmo diz lá em Gênesis: enquanto durar a terra. Opa, enquanto durar a terra, então a terra não vai durar para sempre? De forma nenhuma, haverá um fim. Quando completar o número de salvos, Apocalipse declara para nós ter maior entendimento. Mas o verso 14 do capítulo 24 diz para nós desta forma: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Ou seja, quando Deus der concluído a nossa vida, está concluído, não vai ter uma outra oportunidade, não haverá outra oportunidade, é o tempo de vida que temos. No verso 37 até o verso 39, aqui mesmo em Mateus, Jesus falando para nós. 37: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pode ser que alguns saibam quando vai ser o fim ou o seu recolhimento, porque Noé sabia. A salvação dele ou a destruição do mundo era apenas uma semana, e naquele tempo foi uma semana mesmo, foi 7 dias, e veio depois o dilúvio. Mas continuando agora nos versos 42 a 44, Jesus mesmo disse: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então ficou esse fato do passado como modelo para nós, de que assim será o dia de sermos recolhidos ou da condenação dos ímpios. Continuando, e pelo nosso esboço, avançando nessa lição 7, o mundo é destruído pelo dilúvio de águas. Sim, o subtítulo 3 diz: a extensão da destruição causada pelo dilúvio. E o texto é 17 a 24, aqui mesmo em Gênesis, no capítulo 7 do nosso estudo nesta noite, nesta oportunidade. Capítulo 7, verso 17 até o final. Assim está escrito: e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra,
tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se lança sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Verso 24: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. 150 dias. Ainda que não é correto, mas vamos imaginar pelo padrão de 30 dias o mês, então 150 dias seriam 5 meses. As águas prevalecendo 5 meses. Mas, irmãos, tendo lido esse texto, que já anunciamos, versos 17 a 24, no nosso primeiro parágrafo, nesse subtítulo, a extensão da destruição causada por dilúvio. O que está em tela diz para nós: podes perceber a magnitude do dilúvio pelo fato de que o volume das águas aumentou continuamente ao longo dos 40 dias e 40 noites de chuva. Mesmo não fazendo descrição, ou não fazendo ideia da topografia exata do mundo antediluviano, o texto traz a descrição de uma inundação tão grande, tão colossal, que excedeu todos os montes mais altos da terra em 15 côvados, diz o verso 20. Isso indica a universalidade do juízo de Deus. Não foi uma inundação local, nem houve possibilidade de se escapar à destruição. De fato, como a terra se configurava numa única massa e não em continentes e ilhas, como conhecemos hoje, o mais razoável e natural é entender que, se as águas cobriram os mais altos montes, inevitavelmente cobriram toda a terra, dando ao planeta um aspecto semelhante ao que teve no princípio: superfície só de águas. Além disso, o propósito de Deus era destruir tudo o que havia no seco, de animais até o homem, de modo que Noé e sua família e os animais que ele levou consigo na arca se tornassem os únicos herdeiros de um novo mundo que seria povoado pelos seus descendentes. Aí está, essas considerações. Muito bem, irmãos, vou dar um testemunho para os irmãos de um fato que eu presenciei, de um livramento de Deus. Eu fui certa vez em São Paulo e fui comprar Bíblias, material de literatura evangélica, lá no Conde Sazetas, é mais ou menos isso o nome da rua. Eu cheguei como que aprendendo a entrar em São Paulo, e tive, pela análise do mapinha, que antigamente a gente não usava o GPS, era a mapinha, onde que era a rua. Eu falei assim: aqui já está perto, dá para ir a pé lá, já que eu estava em São Paulo e não sabia muito bem. E parei o carro assim, mas eu olhei assim para cima e vi que a rua subia. Eu ia deixar ali e procurar a rua com mais precisão e as lojas. Mas aí me veio assim impulso: não, vamos subir mais. E eu saí daquele ponto, que foi um lugar perto de um orelhão. Eu lembro direitinho que eu parei perto do orelhão. Aí subi e apareceu uma vaga, encostei lá no topo do morro.
ou nessa rua que era bem íngreme. Tá bom, parei. Desci do carro? Não, eu estava com um dos meus filhos, porque começou a cair chuva. Só chegar lá em cima, encostei, fiquei dentro do carro, porque caiu uma chuva bem forte. Eu marquei a hora, quanto tempo a gente vai ficar esperando essa chuva? Aí daqui a pouco parou a chuva, eu olhei, 20 minutos, desci do carro. Na hora que eu desci do carro, eu olhei lá para baixo, aquele local do orelhão estava pela metade de água. 20 minutos de chuva lá em São Paulo, subiu na altura do orelhão. Coitado do meu carro, se tivesse ficado lá, estaria boiando nas águas. Agora, eu fiquei olhando, considerando, pensando, livramento de Deus, porque eu ia parar lá, naquele orelhão. E agora estou aqui em cima contemplando, e tudo inundado. E comecei a andar por ali, e as águas não baixaram não. 20 minutos para encher e para sumir a água. Não sumia, levou tempo, que não lembro mais se foi 1 hora, 2 horas, para a água sumir. Assim também o dilúvio, irmãos, ele veio 40 dias e 40 noites, foi só subindo. Se 20 minutos de São Paulo deu 1 metro, 1,5 metros, agora 40 dias, 40 noites, num tempo que eu não sei bem como que era a topografia, o certo é que encheu. E não foi só chuva, água por todo lado, não sei de onde, como é que era antigamente, e inundou tudo, e cobriu o mais alto monte em 15 côvados. Como nós estamos fazendo a ideia de 15 côvados como meio metro côvado, então daria 7,5 metros. Mais ou menos essa altura aqui, daqui até lá embaixo na rua, 7,5 mais ou menos aqui, no alto dessa grade, ou na altura da base do vitrô, 7 metros, acima do mais alto monte. Então é verdade, irmãos, a água vem e fica, é o que nós precisamos entender. E com isso quero dizer, morreu tudo que estava no seco, porque não tinha mais nada seco, cobriu tudo, o mais alto monte. E não foi 1 dia, 2, foi muitos e muitos dias, que a gente vai ver daqui a pouco no nosso mesmo estudo aqui. Consideremos isso: o mesmo Deus que pode fazer vir águas, ele pode mandar sair, ou se ele mandou sair, ele pode fazer retornar. Acredite nisso e considera, Deus avisou antes. Agora, o que eu queremos dizer é que foi universal, foi total no mundo. Por isso que muitos que ficam procurando alguma coisa de arqueologia, fósseis, acham sim fósseis de peixes, aonde? Nos mais altos montes. Ou seja, como é que esse peixe veio parar aqui em cima? Justamente mostrando que em algum tempo teve água ali, a água foi baixando e os peixes ficaram aprisionados e morreram nos altos dos montes. O mar esteve lá, ali foi inundado, pelo menos nesses dias do dilúvio. Mas passemos a um parágrafo segundo: a extensão da destruição causada pelo dilúvio. Consideremos ainda que, passados os 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais, o dilúvio não havia terminado. A inundação havia chegado ao seu ápice e toda a terra se encontrava submersa sobre as águas. Contudo, levaria um tempo ainda maior para que as águas escoassem e voltassem ao seu lugar, e para que a face da terra seca pudesse novamente ser avistada e finalmente habitada. O texto deste capítulo encerra afirmando que as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Já consideramos antes na leitura do texto, período no qual a arca permaneceu à deriva, por assim dizer,
ora levado pela força dos ventos, ora flutuando sobre as águas na calmaria após a tormenta. Então, pronto, coisa simples. Choveu, subiu, a arca subiu também. Foi por Deus estabelecida, calculada e dada a Noé para construir, justamente para boiar. E não foi pouco, 150 dias no mínimo, para que correspondesse ao tempo que a terra estaria inundada. Ou seja, se subiu 15 côvados acima do mais alto monte, levou 150 dias para aparecer, pelo menos, os primeiros picos dos montes naquela área em que a arca estava. Quero considerar com os irmãos, muita gente diz: o jardim do Éden é ali, porque a arca parou ali. A arca, irmãos, pelo amor de Deus, não subiu e desceu que nem elevador, não. Nós somos muito simples às vezes para observar essas coisas. Uma vez que encheu a terra de água, ela ficou à mercê das correntes normais que existem nos grandes volumes de água e no vento que soprava. Então a arca não subiu que nem elevador, subiu, foi diminuindo a água, foi descendo de novo e prum, voltou à posição que estava antes. Não, ela andou, flutuou o tempo que teve que flutuar e não estava estática numa mesma vertical. Então é muita infantilidade entender que a arca subiu e desceu. Então é só procurar onde é que está um rio, outro rio, o Tigre, o Eufrates, e pronto, já achamos onde que é o jardim do Éden, o cruzamento desses rios. Falha gravíssima, porque naquele tempo passado Deus determinou um rio que se dividia em 4, regando toda a terra. Agora não é assim mais, não é mais assim. Não tem um rio que dá origem a vários, vamos dizer assim, ramos de água espalhando água pela terra. É o contrário. Agora há minas de água que vão gotejando nas montanhas, nos lugares de bastante umidade, e esse gotejar ou esse fluxo de água pequeno vai aumentando, porque vai descendo através dos montes, formando pequenos ribeiros que caem em cima de outros pequenos ribeiros, formando rios, e rios às vezes caudalosos que nem o Amazonas. É o contrário. Então a nossa geografia, topografia hoje é totalmente diferente. E o pessoal dizendo que aquele lá é o rio Tigre, ou que aquele lá é o rio Eufrates, outra vez perdoa dizer, infantilidade. Havia um rio que se dividia em 4, e agora não, agora é o contrário. Muitos rios que vão se unindo, formando maiores rios, mas no final todos caem no mar. Então nós estamos muito desatentos para entender pequenos detalhes da Bíblia que nem é espiritual, é normal. Antes a terra era uma só, porque Deus mandou subir a parte seca e o resto era água, separado, formando os mares. Mas hoje não é isso. Hoje todo mundo é cheio de ilhas. Os grandes continentes são ilhas, e os pequenos conjuntos de terra, pequenas porções secas, são ilhas. O mundo é cheio de ilhas, ou seja, uma geografia totalmente diferente. Então ninguém queira saber onde é que é o jardim do Éden, né? Pode ser que alguém vai mandar uma expedição lá para poder achar a árvore da vida, mas vamos estar mais curiosos para achar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na tendência do homem é valorizar o que é carnal e não o que é espiritual, mas tudo isso é confusão de rosto. Vamos estar quietos. Tudo aquilo foi figura. Na verdade, existiu o que Deus estabeleceu como a árvore da vida e o que Deus estabeleceu como a árvore do conhecimento do bem e do mal, e os limites do chamado jardim do Éden. Mas tudo isso já passou e nem é para existir, porque tudo foi figura dos bens eternos. Assim como hoje tem gente procurando a arca da aliança de Deus, tem gente procurando o castiçal
do templo de Deus. Tem gente querendo reconstruir o templo de Deus, esquecendo que o templo somos nós. Não existe mais templo, vamos entender assim, de ordem física para Cristo Jesus habitar, senão nós, na verdade, e não um prédio de alvenaria. Erram gravemente. Vamos ler Ageu. Muitos falam por aí: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Errado. A palavra de Deus é: a glória da última casa será maior, e a última casa é Cristo Jesus. E muitos estão ainda achando que tem templo primeiro, segundo, terceiro. E o primeiro templo foi o santuário no deserto, o segundo foi o que o homem de Israel fez quando recebeu a arca que tinha sido tomada pelos filisteus. Terceiro tabernáculo de Deus foi o que Davi levantou com tendas em Jerusalém. O quarto foi o templo de Salomão, e lá em Zorobabel o quinto. Mas a palavra profética é: a glória da última casa será maior. E Jesus diz: derribai este templo, e em 3 dias o reedificarei. Então a ideia de construir um terceiro templo lá em Jerusalém está totalmente fora do entendimento e da vontade de Deus. É nós desviados, na verdade, dando valor ao que é físico e figura, esquecendo do que é invisível, para o qual Paulo diz também: atentemos nós para aquilo que é invisível, porque esse é eterno. Assim, vamos estar concluindo a nossa lição, já dentro do nosso esboço, a nossa conclusão, num texto simples, que aí temos: o dilúvio foi uma das primeiras prefigurações de um juízo da parte de Deus contra os ímpios, e como tal apresenta elementos que apontam para o caráter do juízo a se realizar no último dia, com o livramento e preservação dos santos e fiéis, a implicação universal sobre todos os seres viventes e a impossibilidade de se recorrer à sentença final, uma vez que todas as oportunidades de arrependimento terão sido oferecidas aos julgados, de modo que ninguém poderá se excusar perante o justo juiz de toda a terra. O dilúvio mostra: o tempo para escapar do dilúvio é uma atitude antes. Mais uma vez, vindo o dilúvio, não tem mais chance alguma, a porta está fechada. Vindo Cristo Jesus, a porta vai fechar, não adianta bater. Por isso, vão estar atentos, que pode ser que hoje ou ontem já aconteceu de Deus fechar a porta da graça, ou vai ser amanhã, ou no mês que vem, ou no ano que vem, não sei quando. Mas o caso é que haverá um tempo em que muitos estão vivendo como tudo normal, mas a sentença de Deus já está dada. E muitos como que na expectativa dos 7 dias últimos, quando virá o juízo de Deus. Ou seja, porta fechada, quem estava dentro está salvo, quem está fora não tem mais chance. Vamos hoje, conforme diz também Salomão, lembrar do nosso Criador, antes que venha o dia terrível e o espírito volte para Deus que o deu, e o pó volte à terra como era. E assim, irmãos, encerramos lembrando do nosso esboço que propomos, e a condução, o desenvolvimento dessa lição, preparativos finais para o dilúvio. O fim é chegado, e a extensão da destruição causada pelo dilúvio. E o texto áureo: assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os com ele estavam na arca. 1 mais 7, modelo de Cristo o Salvador, e 7, a plenitude dos salvos. 7 sempre é figura para nós também. Assim, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal.
canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.